Quando minha família decidiu se mudar para São Luís, não imaginávamos o que nos aguardava na nova casa. Era uma casa antiga, mas espaçosa e cheia de potencial. Logo no primeiro dia, conhecemos nosso vizinho, o Sr. Almeida, um senhor simpático, mas com um olhar sempre um pouco triste. Ele nos contou que morava naquela rua há décadas e que nossa casa tinha uma história peculiar. Nas primeiras semanas, tudo parecia normal, mas logo coisas estranhas começaram a acontecer. Durante a noite, ouvíamos passos no andar de cima, embora estivéssemos todos dormindo no térreo. As portas e janelas se fechavam sozinhas, e havia sempre uma sensação de ser observado. Uma noite, acordei com um barulho alto vindo do sótão. Subi devagar as escadas, sentindo um calafrio na espinha. Quando abri a porta, vi uma figura sombria no canto, como se estivesse me observando. Pisquei e a figura desapareceu, mas a sensação de medo permaneceu. No dia seguinte, decidimos conversar com o Sr. Almeida sobre o que estava acontecendo. Ele nos contou que a casa tinha uma história trágica. Anos atrás, uma família morava lá, mas o pai, em um surto de ciúmes, acabou tirando a vida da esposa e do filho antes de tirar a própria vida. Desde então, dizia-se que as almas perturbadas daquela família nunca haviam deixado a casa. Tentamos ignorar esses eventos, mas as manifestações ficaram mais intensas. Uma noite, minha filha mais nova acordou gritando, dizendo que uma mulher estava parada ao lado da cama dela, chorando. Decidimos que era demais para suportar e começamos a buscar um novo lugar para morar. Na nossa última noite na casa, todos nós ouvimos claramente uma voz feminina sussurrar: "Não vá." Foi o suficiente para nós. Na manhã seguinte, nos mudamos às pressas. Hoje, sempre que passamos pela antiga casa, sentimos um arrepio. Ainda está lá, vazia e esperando por sua próxima vítima. Quanto ao Sr. Almeida, ele nos desejou boa sorte e nunca mais o vimos. Algumas pessoas dizem que ele também fazia parte daquela trágica história, mas nunca tivemos coragem de confirmar. Vou contar a história de Marta, uma mulher que se mudou para uma pequena cidade no Piauí com sua família em busca de tranquilidade. Ela compartilhou essa experiência que vivenciou há alguns anos. Meu nome é Marta, e há 5 anos, minha família e eu nos mudamos para uma casa antiga no interior do Piauí. A casa era linda, com um jardim amplo e árvores frondosas. Porém, desde o primeiro dia, sentimos uma presença estranha. Na primeira noite, acordamos com ruídos vindos do andar de baixo. Meu marido, Roberto, foi verificar e não encontrou nada além de móveis antigos e um cheiro de mofo. Tentamos nos convencer de que era apenas a nossa imaginação, mas as coisas só pioraram. Certa noite, enquanto eu estava na cozinha preparando o jantar, ouvi sussurros vindos do corredor. Parei para escutar melhor, mas quando me aproximei, os sussurros cessaram. Não contei nada para Roberto para não assustá-lo, mas no dia seguinte, ele me confessou ter ouvido a mesma coisa. Os acontecimentos estranhos se tornaram cada vez mais frequentes. Portas batiam sozinhas, luzes piscavam sem motivo, e ouvíamos passos pesados durante a noite. Nossos filhos, Ana e Lucas, começaram a ter pesadelos constantes, acordando gritando no meio da noite. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil, Roberto e eu decidimos investigar o porão, o único lugar da casa que ainda não havíamos explorado. Descemos as escadas rangendo, munidos apenas de uma lanterna. O ar estava gelado e sentíamos uma presença opressora ao nosso redor. No fundo do porão, encontramos um antigo baú. Dentro dele, havia fotos e documentos de uma família que viveu na casa há muitos anos. Descobrimos que eles haviam desaparecido misteriosamente e que nunca foram encontrados. Entre os documentos, havia um diário, e nele, a mãe da família relatava experiências assustadoramente semelhantes às nossas. Com o tempo, conseguimos encontrar um historiador local que nos contou que a casa havia sido construída sobre um antigo cemitério indígena.
Segundo ele, os espíritos dos antigos habitantes estavam presos ali, incapazes de descansar em paz. Decidimos nos mudar imediatamente. Deixamos a casa e encontramos um novo lar em outra cidade. Ainda tenho pesadelos sobre aquela casa e me pergunto o que teria acontecido se tivéssemos ficado mais tempo. Essa experiência marcou minha vida e a de minha família para sempre. Sempre que penso na nossa antiga casa no Piauí, sinto um calafrio e uma tristeza profunda pelos espíritos que ainda podem estar lá, esperando para serem libertados. Nós éramos uma família de 5 pessoas, eu, meu marido, e nossos 3 filhos. Em janeiro de 2017, nos mudamos para uma casa antiga em uma cidade do interior de Pernambuco. A casa estava disponível por um preço inacreditavelmente baixo, o que nos atraiu imediatamente. Precisávamos de um novo começo, e aquele lugar parecia perfeito. Desde a primeira noite, comecei a perceber coisas estranhas. Eu acordava no meio da noite sentindo que alguém estava me observando. Minha filha mais nova, Clara, começou a ter pesadelos frequentes. Ela falava de uma mulher triste, que ficava parada no pé da cama dela, olhando fixamente. No início, achei que fossem apenas pesadelos de criança. Mas então, coisas começaram a desaparecer e reaparecer em lugares diferentes. Uma noite, ouvi passos no corredor, mas quando fui verificar, não havia ninguém lá. Meu marido, que sempre foi cético em relação ao sobrenatural, começou a sentir uma presença estranha também. Ele acordava no meio da noite com a sensação de que alguém estava o sufocando. Um dia, enquanto limpava o sótão, encontrei uma caixa velha com fotos e cartas de uma família que morou ali antes de nós. Havia uma foto de uma mulher com um olhar triste, a mesma descrição que Clara dava em seus pesadelos. As cartas falavam sobre a mulher, Maria, que havia perdido seu filho pequeno tragicamente e nunca se recuperou. Ela acabou se isolando no sótão, onde foi encontrada morta anos depois. Depois de descobrir a história de Maria, as atividades paranormais intensificaram-se. Clara começou a ter ferimentos inexplicáveis, como arranhões profundos que surgiam durante a noite. Eu mesma vi a figura de uma mulher no espelho do corredor, e quase enlouqueci de medo. Decidimos que já era demais e procuramos ajuda. Um amigo nos recomendou um padre local, conhecido por suas habilidades em exorcismos. Quando ele veio à nossa casa, sentiu imediatamente a presença de Maria. Ele realizou um ritual e, enquanto orava, ouvimos gritos agudos ecoando pela casa. Após a cerimônia, as coisas começaram a se acalmar. Clara parou de ter pesadelos e a sensação de estar sendo observada desapareceu. Decidimos nos mudar novamente, deixando a casa para trás. Antes de irmos, fiz uma última visita ao sótão e deixei um rosário e uma carta para Maria, pedindo que ela finalmente encontrasse paz. Até hoje, quando penso naquela casa, sinto um arrepio na espinha. Espero que Maria tenha encontrado a paz que tanto precisava. Meu nome é Joana, e esta é a história mais aterrorizante que já vivi. Tudo começou quando um novo vizinho, o Sr. Joaquim, se mudou para a casa ao lado da minha, aqui em uma pequena cidade de Pernambuco. Ele parecia um senhor solitário e reservado, mas não pensei muito nisso, afinal, muitas pessoas são assim. A casa que ele comprou era antiga e tinha uma reputação um tanto sombria. Diziam que ninguém conseguia morar ali por muito tempo. Mas, o senhor Joaquim parecia determinado a ficar. Passaram-se algumas semanas, e eu notava coisas estranhas acontecendo. À noite, eu ouvia barulhos de passos, arranhões nas paredes e sussurros vindos da casa dele. Era como se houvesse mais alguém lá, além dele. Uma noite, enquanto eu estava na sala assistindo TV, ouvi um grito terrível vindo da casa ao lado. Corri até a janela e vi o senhor Joaquim parado no quintal, olhando fixamente para algo que eu não podia ver. Seus olhos estavam arregalados de pavor, e ele murmurava coisas incompreensíveis. Eu fiquei apavorada e decidi ligar para a polícia. Quando os policiais chegaram, o senhor
Joaquim estava em um estado de choque. Ele mal conseguia falar, mas repetia constantemente que eles estavam na casa e que eles não o deixariam em paz. Os policiais entraram na casa, mas não encontraram nada de estranho, apenas um ambiente frio e úmido que causava arrepios. Nos dias seguintes, o Sr. Joaquim parecia cada vez mais perturbado. Ele começou a evitar sair de casa durante o dia e, à noite, eu ouvia gritos e choros vindos de lá. Uma noite, a situação piorou. Eu ouvi um estrondo alto, seguido por um silêncio mortal. Esperei um pouco, mas a curiosidade e a preocupação me fizeram ir até lá. A porta estava entreaberta, e ao entrar, senti um frio intenso. Encontrei o Sr. Joaquim deitado no chão da sala, imóvel. Chamei por ele, mas não houve resposta. Quando me aproximei, percebi que ele não estava mais entre nós. Seus olhos estavam arregalados, e seu rosto contorcido em uma expressão de puro terror. No chão, ao lado dele, havia um pedaço de papel com uma única palavra rabiscada: desculpe. A polícia veio novamente, e o caso foi encerrado como um ataque cardíaco, mas eu sabia que havia algo mais. Desde aquela noite, a casa ficou vazia novamente. Alguns dizem que é amaldiçoada, outros que o espírito do Sr. Joaquim ainda vaga por lá, atormentado pelo que quer que tenha encontrado naquela casa. Eu nunca mais consegui dormir tranquila, e toda vez que passo pela casa, sinto um arrepio na espinha, como se algo ou alguém ainda estivesse lá, observando. Obrigado por assistirem ao vídeo. Se gostaram dessas histórias de terror baseadas em relatos reais, inscrevam-se no canal para mais conteúdo assustador. Compartilhem com amigos que adoram um bom suspense. Não percam o próximo vídeo, que vai aparecer na tela agora. Até a próxima!